O envelope chegou 3 dias antes do casamento. Henrique Mendes segurou o papel com as 2 mãos, sentado na varanda da casa em Curitiba, enquanto o sol da manhã batia no quintal. O resultado estava ali, impresso em letras pretas sobre fundo branco. Probabilidade de paternidade: 0,0%. Ele não chorou, não gritou. Apenas ficou ali, parado, com o papel tremendo entre os dedos. A filha que ele criou por 27 anos não era sua filha. Que a mulher com quem ele viveu por 32 anos havia mentido desde o começo. O casamento aconteceria no sábado, e ele ainda não sabia se conseguiria entrar naquela igreja. Henrique sempre foi um homem de poucas palavras e muitas certezas. Nascido e criado em Curitiba, ele construiu a vida com as próprias mãos. Trabalhou desde cedo como auxiliar de escritório, estudou à noite e, aos 30 anos, já era gerente de uma pequena empresa de contabilidade no centro da cidade. Não era rico, mas nunca faltou nada em casa. Conheceu Cláudia Ferreira numa festa de São João, no bairro onde moravam. Ela era 2 anos mais nova, trabalhava como secretária numa escola municipal e tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Casaram-se 6 meses depois, numa cerimônia simples na Igreja do Rosário, com menos de 50 convidados. A vida seguiu com calma. Um apartamento alugado. Depois, a compra da casa própria. Churrascos aos domingos. Passeios no Parque Barigui. Aniversários comemorados com bolo caseiro e refrigerante. Quando Cláudia engravidou, Henrique achou que estava completo. A filha nasceu numa madrugada chuvosa de outubro de 1998 no Hospital de Clínicas. Pesou 3,2 kg. Tinha os olhos escuros e os dedos pequenos, que apertavam o dedo do pai como se já soubesse quem ele era. Eles a chamaram de Letícia. Henrique nunca se esqueceu do momento em que a segurou pela primeira vez. O cheiro do hospital. O barulho baixo das máquinas. O rosto cansado de Cláudia, mas ainda assim sorrindo. Ele olhou para aquela criança minúscula nos braços e sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Era dele, era deles. Letícia cresceu cercada de cuidado. Henrique a levava para a escola todos os dias. Ajudava com a lição de casa. Ensinou ela a andar de bicicleta na pracinha perto de casa, segurando o banco até ela ganhar confiança. Nos finais de semana, faziam pipoca e assistiam filmes juntos no sofá da sala. Cláudia era amorosa, mas sempre teve algo distante. Henrique percebia. Às vezes, no meio de uma conversa, ela ficava quieta, como se estivesse longe. Ele nunca perguntou. Achava que era jeito dela. Os anos passaram. Letícia se formou em pedagogia pela UFPR. Começou a trabalhar como professora numa escola particular no Batel. Conheceu Tiago, um engenheiro civil que trabalhava numa construtora, durante um churrasco na casa de amigos. Namoraram por 3 anos. Ficaram noivos no Natal passado. O casamento estava marcado para o dia 23 de novembro, numa igreja no centro, com festa num salão na Avenida 7 de Setembro. Henrique estava feliz. Estava orgulhoso. Estava pronto para entregar a filha no altar, como sempre sonhou. Até que a dúvida começou. Foi numa tarde de quinta-feira, 3 semanas antes do casamento. Henrique estava organizando documentos antigos no escritório de casa, quando encontrou uma caixa velha de papelão guardada no armário. Dentro havia fotos antigas, certidões, cartões de aniversário e uma carta, amarelada, dobrada em 4, sem envelope. Ele abriu sem pensar muito. Era endereçada a Cláudia, escrita à mão, datada de maio de 1998, 5 meses antes de Letícia nascer. O texto era curto, direto, doloroso. Cláudia, eu entendo sua decisão, mas você sabe que ele pode não ser meu, e se não for, você vai ter que viver com isso. Eu não consigo. Desculpa. Assinado apenas com um R. Henrique leu 3 vezes, depois 4. Sentiu o peito apertar. As mãos suaram. Ele olhou para a data de novo. Maio de 98. Cláudia estava grávida de 3 meses naquela época. Ele nunca tinha visto aquela carta. Nunca tinha ouvido falar de um R. Guardou o papel de volta na caixa e ficou sentado ali, na cadeira do escritório, tentando entender o que acabara de ler. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Henrique não confrontou Cláudia. Não naquele momento. Não ainda. Primeiro precisava ter certeza.
Precisava entender o que aquela carta significava. Talvez fosse um mal-entendido. Talvez fosse uma carta antiga de outra pessoa. Talvez ele estivesse enlouquecendo. Mas a dúvida não saiu da cabeça. Ele começou a reparar em coisas que nunca tinha reparado antes. A cor dos olhos de Letícia, castanho escuros, quase pretos, enquanto os dele eram verdes e os de Cláudia, azuis. O formato do rosto dela, anguloso, completamente diferente do dele. O jeito dela falar, gesticular, rir. Será que ele tinha ignorado isso a vida toda? Será que tinha se recusado a ver? No sábado seguinte, Henrique inventou uma desculpa e saiu de casa mais cedo. Foi até uma clínica particular na rua Visconde de Guarapuava, no centro de Curitiba. Entrou sem pensar muito. Falou com a atendente. Pediu um teste de paternidade. A mulher explicou o procedimento com calma. Coleta de material genético. Análise em laboratório. Resultado em 7 a 10 dias úteis. Henrique assinou os papéis. Fez a coleta ali mesmo, sozinho. Levou para casa uma embalagem lacrada, para que Letícia também fizesse a coleta, sem saber do que se tratava. Ele inventou uma história qualquer. Disse que era um exame de rotina que o médico havia pedido. Letícia nem questionou. Fez a coleta, devolveu a embalagem e seguiu com a vida. Os dias seguintes foram os mais longos da vida de Henrique. Ele tentava agir normalmente. Conversava com Cláudia sobre os preparativos do casamento. Ajudava Letícia a escolher flores, confirmar fornecedores, organizar a lista de convidados. Mas por dentro estava desmoronando. E se a resposta fosse sim? E se ele descobrisse que havia sido enganado por 30 anos? E se a filha que ele amava, a menina que ele ensinou a andar, a ler, a sonhar, não fosse dele? Na quarta-feira seguinte, o celular vibrou. Henrique estava em casa, sozinho. Cláudia havia saído para fazer compras. Letícia estava no trabalho. Ele olhou para a tela. Era um e-mail da clínica. Resultado do exame disponível para consulta. Henrique ficou parado por um tempo que pareceu infinito. O celular estava na mão dele, mas ele não conseguia mover os dedos. O relógio da sala marcava 3h20 da tarde. Lá fora, os carros passavam devagar. Um cachorro latiu ao longe. O vento balançou as cortinas. Ele respirou fundo. Clicou no link, inseriu a senha e leu. Probabilidade de paternidade biológica, 0,00%. O mundo parou. Henrique leu de novo. E de novo. Como se as palavras fossem mudar, mas não mudaram. Ele não era o pai de Letícia, nunca foi. Henrique não sabia o que fazer. Ficou sentado no sofá da sala, segurando o celular, olhando para o teto. As lágrimas desceram devagar, silenciosas. Ele não fez barulho. Não quis que ninguém ouvisse. Quando Cláudia chegou, ele já havia lavado o rosto e estava na cozinha, fazendo café. Ela entrou pela porta dos fundos, carregando sacolas de supermercado. Sorriu para ele, perguntou como tinha sido o dia. Henrique respondeu que estava tudo bem. Mentiu. Naquela noite ele não conseguiu jantar. Disse que estava sem fome. Foi para o quarto cedo, fingindo cansaço. Deitou-se de costas, olhando para o teto escuro, enquanto Cláudia dormia ao lado. Ele queria gritar. Queria acordá-la e exigir a verdade, mas não conseguia. Não sabia por onde começar. No dia seguinte, Henrique voltou à caixa de papelão. Procurou mais pistas, mais cartas, mais provas. Encontrou fotos antigas. Cláudia jovem, em festas que ele não lembrava, pessoas que ele não conhecia. E num canto da caixa, embaixo de um envelope amarelado, uma foto pequena, desbotada. Um homem, alto, cabelos escuros, sorriso largo. Ao lado de Cláudia, num parque que Henrique não reconheceu. No verso escrito à mão: Rodrigo e eu, Parque Barigui, março de 1998. Rodrigo. R. Henrique sentiu o estômago revirar. Pegou a foto e a carta antiga. Colocou as duas lado a lado sobre a mesa. Tentou montar o quebra-cabeça. Março de 98. Cláudia ainda não estava grávida, mas estava com outro homem. Maio de 98. A carta. Você sabe que ele pode não ser meu. Outubro de 98. Letícia nasceu. As contas batiam. Cláudia estava grávida quando escreveu aquela carta. E Rodrigo sabia. Mas quem era Rodrigo? Henrique nunca tinha ouvido esse nome. Cláudia nunca mencionou.
Nunca falou de ex-namorados, de casos antigos, de nada. Ele precisava saber. Naquela tarde, enquanto Cláudia estava no trabalho, Henrique pegou o celular e abriu o Facebook dela. Ela nunca escondia a senha. Nunca teve motivo para desconfiar. Ele digitou o nome. Rodrigo. Nada. Tentou sobrenomes comuns. Silva, Santos, Oliveira. Encontrou dezenas de perfis, mas nenhum que parecesse certo. Então, tentou algo diferente. Foi até as conversas antigas no Messenger. Rolou para baixo. Meses, anos. E encontrou. Uma conversa de 2015. Breve. Fria. Rodrigo. Oi, Cláudia. Faz tempo. Cláudia. Faz. Como você está? Rodrigo. Bem. E você? E a Letícia? Cláudia. Ela está ótima. Cresceu. Está na faculdade agora. Rodrigo. Que bom. Fico feliz por vocês. Cláudia. Obrigada. Fim da conversa. Henrique clicou no perfil de Rodrigo. Rodrigo Almeida. Morava em São Paulo, trabalha como representante comercial. Casado. 2 filhos. Henrique olhou para a foto de perfil. Era o mesmo homem da foto antiga. Mais velho. Cabelos grisalhos. Mas era ele. Henrique anotou o nome completo. Fechou o celular. Respirou fundo. Precisava falar com ele. Henrique não sabia como abordar Rodrigo. Não podia simplesmente mandar uma mensagem perguntando se ele era o pai biológico de Letícia. Não podia ir até São Paulo sem um plano. Não podia destruir tudo sem ter certeza absoluta. Mas a certeza já estava lá. No fundo, ele sabia. No sábado de manhã, uma semana antes do casamento, Henrique inventou uma desculpa. Disse a Cláudia que precisava resolver uma questão de trabalho em São Paulo. Pegou o carro e saiu antes das 6 da manhã. A viagem durou pouco mais de 6 horas. Henrique dirigiu no piloto automático. A estrada passava, mas ele não via nada. Só pensava na conversa que teria, no que ia dizer, no que ia ouvir. Chegou em São Paulo no começo da tarde. Parou num posto de gasolina. Comeu um sanduíche sem gosto. Tomou um café amargo. Então ligou para o número que havia encontrado numa busca rápida na internet. Número comercial de Rodrigo Almeida, representante. Tocou 3 vezes. Uma voz masculina atendeu. Alô? Rodrigo Almeida? Sim. Quem fala? Meu nome é Henrique Mendes. Sou marido de Cláudia Ferreira. Silêncio do outro lado. Henrique continuou. Preciso falar com você, pessoalmente. É urgente. Mais silêncio. Depois, a voz de Rodrigo baixa. Sobre o quê? Sobre Letícia. O silêncio que se seguiu foi diferente. Pesado. Carregado. Rodrigo respirou fundo do outro lado da linha. Onde você está? Em São Paulo. Manda a localização. Eu te encontro em meia hora. Eles se encontraram num café na Vila Mariana. Um lugar simples, com mesas de madeira e pouca gente. Henrique chegou primeiro. Pediu um café preto e ficou olhando para a porta. Quando Rodrigo entrou, ele reconheceu na hora. O homem estava mais velho, mais pesado, com alguns fios brancos no cabelo. Mas era ele. Os olhos escuros, o rosto anguloso, igual ao de Letícia. Rodrigo se sentou na frente de Henrique sem cumprimentar. Pediu um café também. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Henrique foi direto. Você é o pai dela? Rodrigo não desviou o olhar. Não negou. Não confirmou. Apenas ficou quieto, com as mãos em volta da xícara. Henrique insistiu. Eu fiz o teste. DNA. O resultado veio. Eu não sou o pai biológico de Letícia. E eu encontrei uma carta sua. De 1998. Você sabia. Rodrigo fechou os olhos por um instante. Depois olhou para Henrique com uma expressão cansada. Eu suspeitava. Suspeitava? Cláudia e eu tivemos um caso. Foi breve. Poucos meses. Ela estava confusa. Eu também. Quando ela descobriu que estava grávida, ela não sabia de quem era. Podia ser meu. Podia ser seu. Ela escolheu ficar com você. Ela escolheu me enganar. Rodrigo balançou a cabeça. Ela escolheu te proteger. E proteger a criança. Eu não estava pronto para ser pai. Eu disse isso a ela, eu fugi. Escrevi aquela carta e sumi, fui covarde. Henrique sentiu a raiva subir. E você nunca quis saber. Nunca quis ter certeza. Quis. Mas Cláudia me pediu para não procurar. Disse que você estava criando a menina. Que ela estava feliz. Que eu ia destruir tudo se aparecesse. E eu acreditei nela.
Ou quis acreditar, porque era mais fácil. Rodrigo baixou a cabeça. Eu me casei, tive filhos, construí outra vida, mas nunca esqueci. Às vezes eu pensava nela, me perguntava como ela estava, se era feliz, se ela era minha. Henrique encostou-se na cadeira, exausto. Ela vai casar semana que vem. Rodrigo ergueu os olhos, surpreso. Ela sabe? De você? Não, de nada. Ela acha que eu sou o pai dela, e eu sou. Pelo menos eu era, até 3 dias atrás. As palavras saíram com dor. Rodrigo ficou calado. Depois, com a voz embargada, disse: Você é o pai dela, Henrique, não eu. Eu só doei material genético. Você é quem esteve lá, quem criou, quem amou. Henrique não respondeu. Ficaram ali, em silêncio, enquanto o café esfriava nas xícaras. Henrique voltou para Curitiba na segunda-feira. Não falou com Cláudia sobre São Paulo. Não falou sobre Rodrigo. Não falou sobre nada. Mas ela percebeu que algo estava errado. Na terça-feira à noite, enquanto jantavam em silêncio, Cláudia parou de comer e olhou para ele. Henrique, o que está acontecendo? Ele não respondeu. Você está distante. Está estranho. O casamento é sábado. A gente devia estar feliz e você parece em outro lugar. Henrique largou o garfo. Olhou para ela. Eu encontrei a carta. Cláudia franziu a testa. Que carta? A carta do Rodrigo, de 1998. O rosto dela empalideceu. Os olhos se arregalaram. As mãos tremeram. Henrique, eu fiz o teste, Cláudia. DNA. Eu e a Letícia. Ela levou a mão à boca, abafando um soluço. O resultado deu 0,0% de probabilidade de paternidade. Eu não sou o pai biológico dela. E você sabia. Cláudia começou a chorar, baixinho, desesperadamente. Henrique, Você mentiu. Por 27 anos. Eu não sabia. Ela gritou, a voz quebrando. Quando eu descobri que estava grávida, eu não sabia de quem era. Rodrigo e você estavam na minha vida ao mesmo tempo. Eu estava confusa. Eu estava perdida. Henrique fechou os olhos. E você decidiu me enganar. Eu decidi te escolher. Cláudia se levantou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Rodrigo não queria nada. Ele fugiu. Escreveu aquela carta e sumiu. Você estava ali. Você me amava. Você queria ser pai. E eu escolhi você. Mas não era sua escolha para fazer sozinha, Cláudia. Eu tinha o direito de saber. E o que você teria feito? Ela gritou de volta. Você teria ficado? Teria criado uma criança que não era sua? Ou teria ido embora, igual ao Rodrigo? Henrique ficou calado. Cláudia se sentou de novo, as mãos tremendo. Eu tive medo, Henrique. Medo de perder você. Medo de criar minha filha sozinha. Medo de que ela crescesse sem pai. E quando ela nasceu, quando você a segurou pela primeira vez e sorriu, eu vi amor. Amor de verdade. E eu pensei, ele é o pai dela. Não importa o sangue. Ele é. Henrique sentiu as lágrimas caírem. Mas importa, Cláudia. Importa porque você tirou de mim o direito de escolher. Você me fez viver uma mentira por 30 anos. Cláudia soluçou. Eu sei. E eu sinto muito. Todos os dias eu carreguei isso. Todos os dias eu olhava para você e para ela e sentia culpa. Mas eu também via amor. Eu via uma família. E eu achei que era melhor assim. Henrique levantou-se da mesa. Foi até a janela. Olhou para a rua vazia. A Letícia vai casar em 4 dias. Cláudia limpou o rosto. Eu sei. E ela não sabe de nada. Não. Henrique virou-se para ela. Você vai contar a ela? Cláudia balançou a cabeça desesperada. Não agora. Não antes do casamento. Por favor, Henrique, não agora. Ele ficou quieto por um longo tempo. Depois, sem dizer nada, saiu da cozinha e foi para o quarto. O casamento aconteceu no sábado, como planejado. A igreja estava cheia. Flores brancas decoravam o altar. Os convidados conversavam baixo enquanto esperavam a noiva. Henrique estava no fundo da igreja, ao lado de Letícia. Ela estava linda. Vestido branco, bordado à mão, véu longo, buquê de rosas. Olhos brilhando de felicidade. Ela segurou o braço do pai e sorriu. Obrigada por tudo, pai. Por estar aqui, por sempre estar. Henrique sentiu a garganta apertar. Sempre, filha. A música começou. As portas se abriram. Todos se levantaram. Henrique e Letícia começaram a caminhar.
passo a passo, devagar. Ele olhou para ela, para o rosto dela, para o sorriso dela. E naquele momento, entendeu. Não importava o DNA, não importava o sangue. Aquela era sua filha. Ele a havia criado, amado, protegido, ensinado, cuidado. Ele era o pai dela. Quando chegaram ao altar, Henrique entregou a mão de Letícia a Tiago. Eles trocaram olhares. Henrique sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Depois, foi sentar-se ao lado de Cláudia. Ela olhou para ele, os olhos ainda vermelhos. Henrique pegou a mão dela. Não disse nada, não precisava. A cerimônia continuou. Letícia e Tiago trocaram votos, alianças, beijos. Henrique assistiu a tudo com o coração apertado e cheio ao mesmo tempo. Na festa, ele dançou com a filha. Ela ria, feliz, livre. Você está bem, pai? Ela perguntou no meio da música. Estou, ele respondeu, a voz firme. Estou muito bem. E era verdade, porque naquele momento, Henrique entendeu algo que levou uma vida inteira para aprender. Família não é sangue, família é escolha. E ele havia escolhido Letícia todos os dias, desde o momento em que ela nasceu. E continuaria escolhendo, sempre. 2 semanas depois do casamento, Henrique e Cláudia sentaram-se na varanda no final da tarde. O sol estava descendo. As árvores balançavam devagar com o vento. Cláudia quebrou o silêncio. Você vai contar a ela? Henrique pensou por um longo tempo. Não sei. Talvez um dia, quando for a hora certa. Ou talvez nunca. Não sei se ela precisa saber. Não sei se isso mudaria alguma coisa. Cláudia baixou a cabeça. Eu entendo se você não me perdoar. Henrique olhou para ela. Eu ainda estou processando tudo. Ainda dói. Mas eu entendo por que você fez. Eu não concordo, mas entendo. Eles ficaram em silêncio. Depois Henrique continuou. Eu passei 30 anos sendo pai dela e vou continuar sendo. Porque é isso que eu sou. É isso que eu escolho ser. Cláudia limpou as lágrimas. Obrigada. Henrique não respondeu. Apenas ficou ali, olhando para o horizonte. Porque no final ele entendeu. Amor não é genética, é presença, é escolha, é tempo. E ele havia dado tudo isso a Letícia. E isso era o que importava. Se essa história tocou você como me tocou escrevendo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E não saia ainda. O vídeo que está aparecendo na tela agora tem uma reviravolta ainda mais absurda. Clica e me encontra lá.